A receita de hoje é de um pãozinho que perfuma a casa toda. É um pão de cebola, fácil de fazer, nem leva muitos ingredientes e fica uma delícia. E então, vamos para a cozinha? Para começar essa receita, você vai precisar de uma cebola pequena, que eu só descasquei e cortei em pedacinhos. Então a minha cebola já está aqui e eu pesei 120 gramas de cebola. Mas se você quiser colocar em uma xícara de 240 ml, você pode cortar a sua cebola em pedaços grandes e colocar a quantidade de cebola que couber nessa xícara, que vai dar certo também. Então, no liquidificador, coloca uma cebola pequena cortada em pedaços, 2 ovos inteiros, uma xícara de água morna. Essa água está quase fria. Se eu colocar o dedo aqui dentro dessa água, ela não vai queimar meu dedo, eu vou sentir bem quentinho. Então, é uma xícara de 240 ml de água morna. E uma colher de sobremesa de sal. Liga o liquidificador e bate por 2 minutos. Tem que triturar bastante essa cebola. Enquanto você está batendo os ingredientes no liquidificador, pega aí 3 xícaras de farinha de trigo e coloque numa tigela. 2 colheres de sopa de açúcar. 1 colher de sopa de fermento biológico seco. Primeiro, mistura bem esses ingredientes. Misturou bem os ingredientes, é só colocar a mistura do liquidificador. E mistura bem até essa massa ficar bem homogênea, bem lisinha. Não tem mais nada de farinha aparecendo nessa massa e ela ficou assim, molinha ainda, mas é uma massa bem pesada. Feito isso, pega aí 3 colheres de sopa de manteiga ou margarina. Eu estou usando a margarina culinária, sem sal e em temperatura ambiente. Mas com a margarina com sal dá certo também. A massa só vai ficar um pouquinho mais salgadinha, mas dá certo. E agora, para terminar a receita, eu vou colocar mais 1,5 xícara de farinha de trigo. Então, eu coloquei 3 xícaras de farinha de trigo, misturei bem. E agora eu vou colocar mais 1,5 xícara. E não tem jeito, tem que colocar a mão na massa. É uma massa que fica bem mole mesmo. Se você quiser, você pode usar uma batedeira para fazer a sua receita. Vai dar certo também. Tem que ficar assim, não precisa colocar mais farinha. Olha como é uma massa que gruda bastante nas mãos. Agora é só deixar essa massa descansar por pelo menos 40 minutos. Ela precisa dobrar de tamanho. E uma dica é usar um filme plástico, assim você consegue abafar a massa e ela vai crescer até um pouquinho mais rápido. Se de repente na sua região não estiver tão calor, então usa um filme plástico. E uma dica também que eu aprendi essa semana é deixar o filme plástico na geladeira. Ele sai assim, ó, bem facinho. Pronto, daqui a pouquinho eu volto. E depois de 45 minutos, o pão cresceu bastante. Olha só como ficou. E agora precisa tirar todo o ar que se formou dentro dessa massa. Mas é uma massa mole, então para isso você vai precisar de uma colher de pau, uma espátula, qualquer coisa. E é só mexer essa massa pra lá e pra cá. Feito isso, é hora de pegar a forma.
Tenho aqui uma forma para pão de forma. Essa forma tem 20 centímetros de comprimento, 10 de largura e 10 de altura. Se você não tem uma forma assim para pão de forma aí na sua casa, não se preocupa. Usa a forma que você tem. Uma forma de pão comum, de pão caseiro, ou até com uma forma de furo no meio dá certo. Mas tem que ser uma forma grande, com aro entre 24 a 26 centímetros, tá? Senão é bastante massa e não vai dar certo. Então agora você precisa untar a sua forma com bastante manteiga e também farinha de trigo. Agora só falta colocar a massa do pão na forma. Vocês viram aí que essa é uma massa que não se ajeitou sozinha na forma. Então agora você pega um pouquinho de água, uma colher e é só ir molhando a colher na água e ir esticando a massa. Não se preocupe se a massa ficar um pouquinho molhadinha, vai dar certo do mesmo jeito. Só não pode virar toda a água em cima da sua massa, que aí você muda a sua receita. Mas pode molhar bastante a colher e esticar a massa na forma até ela ficar bem retinha. Prontinho, agora esse pão precisa descansar por mais 20 minutos. E depois de 20 minutos, olha como esse pão cresceu bastante. Agora, para deixar essa massa bem bonita, com um brilho bem bonito, eu peguei aqui uma gema, então aqui dentro tem uma gema com 2 colheres de leite gelado. Essa gema misturada com leite vai dar brilho na massa. Deixa eu pegar um pincel aqui. E se você não quiser usar essa mistura, também não precisa. Dá certo se você não usar a gema com ovo. É só um toque, só um detalhe em cima desse pão para deixar ele bonito. E é só misturar bem e passar bem delicadamente em cima da massa. Cuidado para não apertar. Essa é uma massa mole. Se você apertar o seu pincel, vai fazer um buraco enorme no seu pão. E agora, só para deixar ainda mais charmoso, eu tenho aqui semente de gergelim. Eu estou usando a semente de gergelim natural. E agora é só levar para o forno, que já está pré-aquecido, então ele já está quentinho a 180 graus. Esse pão vai assar por mais ou menos 40 a 45 minutos. Mas fica de olho na sua casa, porque cada forno tem o seu tempo. Então agora, vamos para o forno. Dá licença, minha gente, porque o pão já ficou pronto. E olha que pão mais lindo que ficou. E eu vou tirar esse pão da forma ainda quente. Olha que lindo! E o cheiro? Vocês não têm noção do cheiro que tá na minha casa toda. Esse é um pão que deixa a casa inteira perfumada. É um pão bonito, cheiroso e muito gostoso. Agora chegou a hora de cortar esse pão para ver mesmo como ele ficou por dentro, se ficou gostoso de verdade.